Cada célula do teu corpo representa o DNA de Cristo. Agora, esse DNA precisa ser manifesto. Eu oro para que você nessa noite, você possa ter a compreensão do impacto que pode ser gerado através de uma pessoa que compreende, que vive para a honra e glória do Senhor. Que não está aqui no mundo por um acaso, que não é obra de um acidente, mas que você foi planejado e projetado pelo próprio Deus, para que você pudesse manifestar a essência de Cristo que habita em você. Então nesse momento, repreendo agora toda distração. Não existe nada mais valioso do que escutarmos a palavra de Deus, do que sermos direcionados por Ele. Você não pode estar aqui no culto e a tua cabeça está em outro lugar. Você não pode estar aqui no culto e você está distraído com alguma angústia no teu coração. Você precisa estar aqui entendendo que Deus te trouxe aqui para falar o teu coração e que não existe nada mais importante do que você sair daqui direcionado pelo próprio Deus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. O Deus Supremo, Todo-Poderoso, Ele decide compartilhar com o homem da sua essência, dos seus atributos. Então imagina Deus, Ele poderia em sua superioridade, em sua divindade, falar: não, vou optar por colocar todo mundo como minha marionete. Todo mundo agora vai ser controlado, escravizado, diminuído. Ele poderia ter feito isso. Afinal, é um Deus supremo. Não existe outro igual a Deus. Mas Ele olha para você, Ele olha para o ser humano e Ele fala: olha, eu vou compartilhar com os meus filhos da minha essência, do meu caráter. Deus é um Deus que em seu DNA já existe algo escancarado dele. Ele compartilha com os seus da sua divindade. Como assim? A gente pode ser comparado com Deus até onde Ele nos permite. Diante dos seus atributos que são compartilháveis ao homem, a gente pode ser comparado nesse sentido. Jamais seremos próximos ou iguais a Deus, mas Deus compartilha conosco da sua essência. E é maravilhoso saber disso, que eu olho para a geração que está aqui hoje na igreja e eu posso olhar para você como um futuro de um país melhor, porque vocês carregam dentro de vocês atributos do próprio Deus. Então Deus, Ele coloca sobre o homem um papel de governo. Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, repete comigo, imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus dá para um homem um papel de governo. Repete comigo, governo. E aí Deus faz o homem. E quando Ele faz você, Ele olha para você e declara: o que eu fiz é muito bom. O aspecto racional do homem, suas emoções, a complexidade das estruturas celulares que envolvem a sua formação é obra de Deus. Tem um cientista bem famoso que ele vai dizer o seguinte: muita ciência nos aproxima de Deus. Porque é complexo demais a gente entender o corpo humano, aquilo que Deus fez, e não acreditar que existe um Deus. Quantos creem que Ele existe? Quantos creem que Ele fez todas as coisas? E Ele olha para você, Ele diz que foi muito bom aquilo que Ele fez. Eu paro para pensar, diante desse texto, que nós somos obras-primas de Deus. Pastor, isso é heresia. Como assim você está dizendo que a gente é obra-prima de Deus? Não é heresia, irmão. Obra-prima significa a mais bela obra de um artista. E Deus nos define como a sua obra sublime, como aquilo que Ele fez de mais belo. Diante de tudo aquilo, diante dos animais, dos répteis, diante de toda a beleza da criação de Deus, Ele olha para o homem e Ele coloca o homem no lugar de destaque. Então eu e você, nós somos obras-primas de Deus. Repete comigo: eu sou uma obra-prima de Deus. É o que a Bíblia diz que nós somos. Agora, qual é o fator impeditivo disso? Porque se a gente for parar para analisar, se a gente for justo e consciente,
Será que de fato sempre nós estamos exalando constantemente e de maneira assertiva quem fomos chamados para ser? Ou a gente falha, ou a gente erra. E o pecado, ele tem justamente esse potencial de ser o elemento destrutivo daquilo que nós fomos chamados para ser. Por isso que o pecado deve ser algo repugnante para nós. Por isso que o pecado deve ser algo que a gente deve evitar todos os dias. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Romanos 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Repete comigo: o salário do pecado é a morte. Vamos ficar por aqui por enquanto. A consequência do pecado é a morte. Quando a gente peca, a gente se afasta do lugar onde nós fomos chamados para ser. Como imagem e semelhança do Criador, eu não posso aceitar o pecado como algo natural de mim, porque eu nasci de novo. Quantos já foram nascidos de novo? Eu nasci de novo, e sobre as minhas veias escorre o DNA do autor da vida. O pecado deve ser algo evitado. A consequência do pecado é a morte. Mas existe uma solução. Diga: tem uma solução para mim. Jesus Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. O Senhor sempre teve um plano. Esse texto vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe um presente esperado para todos aqueles que creem em Jesus, a vida eterna. O dom gratuito. O que você fez para merecer a vida eterna? Nada. O que existe de bom em você que possa surpreender a Deus para que Ele pudesse entregar o seu único filho para morrer por você? Absolutamente nada. Mas o dom gratuito de Deus foi compartilhado conosco quando ainda éramos pecadores. O Senhor nos amou. E Ele olhou para a gente e falou: olha, eu não vou desistir dessa pessoa que é uma bagunça. Eu olho para mim, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu entro em crise. Porque eu olho para mim, às vezes eu fico buscando, sabe? Será que de fato existe algo de bom em mim? O apóstolo Paulo, ele também entrou nessa crise em determinado momento. Ele diz: olha, entre todos vocês, eu sou o pior dos pecadores. E mesmo assim existe um Deus que foi capaz de entregar o seu único filho, por amor a mim e a você, para colocar ordem nas nossas vidas, para consertar a nossa bagunça e para declarar: vocês não são daqui, vocês estão aqui de passagem. Mais um dia, o dom gratuito que lhe foi concedido, a salvação eterna, lhe é entregue como um grande presente. E essa é a nossa esperança, e essa fé que eu tenho daqueles que são salvos. Nós precisamos entender que o dom gratuito nos foi dado através de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 5 ao 6, porque há um só Deus e um só mediador. Repete comigo: mediador. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Márcio, só existe um mediador, só existe uma resposta, só existe uma solução para a nossa desordem. Quem é a solução? Jesus. Eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei como você veio parar até aqui, mas Deus, Ele compartilhou contigo do seu DNA. Ele olhou para você e falou: olha, eu te fiz conforme a minha imagem e a minha semelhança, para que você pudesse ter governo, para que você pudesse dominar entre todos os seres viventes da terra. Quando eu te fiz, eu olhei para você e disse: foi muito bom. E você, através do pecado, se apartou de mim, magoou meu coração, me feriu, e agora você se encontra em um lugar de desordem. Agora você se encontra em um lugar onde você precisa ser regenerado, e eu estou aqui para buscar você, e eu estou aqui porque eu amo você, porque eu tenho uma promessa para você. Então eu e você, nós temos a oportunidade hoje de entender que só existe um mediador,
Jesus Cristo. E que Ele já veio. E que Ele já morreu por nós. E que ao terceiro dia Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O problema é que a gente não clama. O problema é que a gente vive em culto e a gente não quer viver a essência do Evangelho de Cristo na terra. E Ele declara: eu sou o testemunho vivo de que vocês podem vencer as aflições. Eu sou o testemunho vivo de que alguém pode ser traído e ainda assim encontrar consolo. Jesus, Ele padeceu de aflição na terra. Jesus foi amaldiçoado no madeiro enquanto sofria emocionalmente, enquanto sofria em seu corpo. E mesmo assim, ao ser traído por alguém que Ele chamava de amigo, Jesus foi até o fim. Nesse mundo instagramável, onde as nossas referências é sempre quem está bombando na internet. Presta atenção, nesse mundo onde pessoas, às vezes líderes religiosos, o qual eu peço perdão aos irmãos, eu não sou a tua referência final. Presta atenção aqui. O cara do Instagram que tem 2 milhões de seguidores, ele não é a tua referência final. A nossa referência final, conforme a palavra de Deus nos diz, nós temos alguém que é testemunho, é prova viva de um amor infalível, de alguém que sofreu, de alguém que foi até o fim por amor a mim e a você. Ele se chama Jesus Cristo. Jesus é a nossa referência. A gente está olhando muito para o homem. Agora tem robô na área. O dono do Google falou essa semana, Júlia compartilhou comigo, que futuramente os robôs estariam ocupando diversas cadeiras, diversas ações que hoje nós fazemos, com todo o esforço do mundo, de uma maneira que a gente estaria dependente desses robôs. O que nós temos buscado na nossa geração? É inevitável saber que a gente vive algo sem precedentes. É inevitável saber que a gente não sabe como essa ciência vai se multiplicar e de tal forma que muitas vezes me deixa assustado. Mas uma coisa eu sei, um robô ele não tem mais valor que o ser humano, pois o robô não foi criado por Deus. Nós somos criaturas de Deus, divinas. Nós temos o amor, o verbo que se fez carne dentro de nós. E a gente está, muitas vezes, como reféns dessa tecnologia, muitas vezes presos a um entretenimento vazio. E Jesus está te chamando todas as vezes que você fecha a porta do seu quarto e você esquece de agradecer. E Jesus está te chamando para perto todas as vezes que você está em desespero e você acha que você precisa mudar uma métrica da sua rede social. Não! Você precisa dobrar o seu joelho e conversar com o autor da vida. Essa é a essência sublime do Evangelho, porque o tempo passa, as coisas mudam e o nosso Deus continua sendo o mesmo. Pode tudo mudar. O salmista vai dizer, ainda que tudo mude, ainda que os montes se transportem para os mares, Ele continuará sendo o mesmo, Ele continuará sendo Deus. E as coisas estão mudando, e muda de uma forma jamais vista antes. Mas qual é o nosso consolo? O nosso consolo é saber que Jesus Cristo é a nossa referência. Está pronto para viver a tua aflição? Está pronto para vencer a tua aflição? Está pronto para vencer a traição? Está pronto para vencer a perseguição? Olhe para Jesus. Quantos aqui vencerão em Cristo? Amém. Então eu preciso nascer de novo. E quem nasce de novo não é apenas aquela pessoa que confessa com a sua boca que se converteu. Pastor, eu me converti, logo eu nasci de novo. Não. Aquele que nasce de novo, ele denuncia com as suas ações que carrega Cristo no seu coração. Eu cresci com algumas pessoas me dizendo, tu é a cara do teu pai. Fisicamente eu pareço mais com meu pai e com minha mãe, então acho que pouco a ver com minha mãe. Quem conhece meus pais sabe, né? As pessoas chegavam para mim, eu crescendo, rapaz, parece com teu pai, parece com teu pai. Algumas atitudes também
semelhantes. E eu ficava feliz ao escutar isso, falando, poxa, que massa, eu pareço com meu pai. E aí eu fui envelhecendo, crescendo no Evangelho, comecei a pregar a mensagem da cruz, falar de Jesus, e as pessoas começaram a falar comigo, olha, você se parece com Jesus. E quando eu ouvia que eu era parecido com meu pai terreno, eu me alegrava, eu falava, não, meu pai é uma das grandes referências que eu tenho na terra, glória a Deus por isso. Mas é incomparável ouvir de uma pessoa que você se parece com Jesus. Quando eu ouvia que eu era parecido com Jesus, eu estava compreendendo que as minhas ações refletiam quem Cristo era. Que eu estava transformando ambientes, que eu estava curando o enfermo, que eu estava anunciando o Evangelho da cruz, que através do Espírito Santo vidas estavam se convertendo, que eu estava exalando o DNA de Cristo que habitava em mim. Ser parecido com Deus é a melhor coisa que você pode ter na vida. Antes de ser um grande profissional, antes de ser um grande líder terreno, antes de ser um grande esportista, antes de ser alguém que é rico e próspero financeiramente, seja alguém que é conhecido por ser parecido com Jesus. Eu sou parecido com Jesus. Como é bom ser parecido com Jesus. Quantos parecidos com Jesus eu tenho nessa noite? Amém. E me pegava isso. Eu falava, eu tenho que continuar. Então, como reforço dessa ideia de que me pareço com Ele, de que de fato nasci de novo, quando as minhas ações refletem quem Ele é, quando eu manifesto o DNA de Cristo na terra. Estava hoje com minha esposa, a gente pediu um iFood. Dia de final de semana lá em casa, né? A gente sempre ou pede uma pizza, ou pede um almoço. Aí hoje foi o dia da comida favorita dela. Hoje ela pediu um filé parmegiana. Minha esposa é apaixonada por esse prato. Esses tempos eu estava vendo o pastor Teófilo Hayashi, indo em todos os restaurantes de São Paulo, que é a comida favorita dele também, experimentando e dando a nota, né? Eu falei, ele ainda não conhece a Cantina da Dinha. Se ele conhecer a Cantina da Dinha, aí sim ele vai se surpreender. A gente sempre costuma pedir o filé lá. Quantos aqui já comeram? Já sabe que é bom, o negócio é bom, eu sei o que eu estou falando. Aí nós pedimos o iFood. Aí nesse pedido a gente pediu um refrigerante e uma água com gás. A água com gás é da minha esposa. Ela não toma refrigerante. Nisso o entregador, ele trouxe água com gás, o nosso pedido, e ele esqueceu o refrigerante. Nessa que ele esqueceu o refrigerante, eu falei, tá tranquilo, irmão? Ele falou, não, peraí, eu vou aqui no supermercado do lado, eu vou comprar e trago para você. Falei, não tem esse esforço, não precisa, você está na correria do seu dia, não precisa trazer. Ele, não, eu quero fazer. Não é porque eu quero fazer, eu falhei, eu quero fazer. Aquele cara saiu da minha casa, para quem nunca foi lá em casa, a gente sobe umas 30 mil escadas, não tem elevador, então tem que subir ao último andar, um esforço absurdo, subiu, desceu, foi no supermercado ao lado, voltou, ele falou, tá aqui o teu refrigerante. Eu olhei para minha esposa constrangido, falei na hora, olha, amor, não é justo a gente ver um sinal de honra tão grande, e a gente não abençoar a vida dessa pessoa. Vai atrás do número dele no iFood, vamos ofertar, vamos abençoar na vida desse cara. O Espírito Santo ele me constrangeu. E ultimamente ele tem me constrangido com pequenas ações. Porque as pequenas ações são vistas pelo nosso Deus. E os detalhes falam muito a respeito de quem você é. Falava ontem ainda, estava na fila de um banco, tinha uma senhora atrás de mim, o lugar de benefício não era meu, era dela. Ela é mais velha que eu poderia esperar mais tempo. Ela já estava mais cansada. Ela tinha que ocupar a vaga. Você está no ônibus, tem uma gestante do teu lado. Que moral é essa de você ficar sentado? Dê o lugar, irmão. Ah, pastor, mas isso é tão pequeno. Os detalhes definem quem você é. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que te olha no secreto. Deus é um Deus que olha aquilo que ninguém vê. Deus vê e Ele te honra.
E nos pequenos detalhes é quando nós exalamos a essência daquilo que nós carregamos. Eu não nasço novo, eu não sou uma nova criatura quando eu confesso com a minha boca apenas. Eu me torno uma nova criatura quando as minhas ações refletem o DNA de Cristo. Tiago 4, versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A gente tem aquela sensação, né? Pecado se resume a uma prática danosa, cruel, repugnante. A quem se prostitui, a quem usa drogas ou quem está preso no vício do álcool. A tua omissão revela a ausência de bondade. Essa ausência de bondade é pecado aos olhos de Deus. Se você sabe fazer o bem e você não pratica, você comete pecado. Então, qual característica-chave, pastor, principal, que denuncia que nós temos caminhado como alguém que tem o DNA de Cristo em suas veias? Quando nós multiplicamos. Repete comigo: multiplicação. João 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em meu nome pedirdes ao Pai, Ele possa lhes conceder. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus está falando aqui que vocês possam ir, que vocês possam cumprir o ID, mas ao cumprir o ID, façam discípulos. Não se cumpre o ID sentado na cadeira de uma igreja, ouvindo o culto dia de sábado e domingo. Se cumpre o ID quando nós saímos desse templo e no nosso dia a dia, de domingo a domingo, estamos praticando as ações que Cristo sempre praticou. Exalando quem Ele é. Vai e deis fruto, e fruto que permanece. Esse fruto aqui se refere ao fruto do Espírito Santo. A Bíblia fala em Gálatas 5, 22, até o versículo 23, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que você carregue dentro de você o amor que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, a alegria que transborda para aqueles que estão cativos, a bondade de Deus, a sua fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que o caráter de Cristo possa resplandecer na tua vida. E eu fiz uma pesquisa nessa noite, eu me surpreendi. O nosso corpo humano é composto de 37 trilhões de células. Falei, meu Deus, eu sabia que eram muitas, mas 37 trilhões de células. Sabe o que é interessante? Que cada célula nós temos o nosso DNA. Escuta o que eu quero te dizer. Quando eu vi essa informação, eu falei, não, peraí. Deus, Ele nos fez com cerca de 37 trilhões de células, e em cada célula que compõe o nosso organismo humano, existe ali o nosso DNA, a nossa característica, o nosso código genético. Deus falou comigo hoje, se em cada célula reside o teu DNA, eu quero que você coloque cada célula na tua vida hoje como uma semente. Vou repetir porque eu acho que poucos entenderam. Você é composto por 37 trilhões de células. É muita coisa. Cada célula dessa existe a tua característica, o teu código genético, o teu DNA. Se você lançar cada célula que você tem no teu corpo como uma semente, imagine o impacto que você pode ter na tua geração. 37 trilhões de células. Foi como Deus olhando para Abraão e dizendo, olhe para as estrelas do céu, se é que você pode contar, eu te darei uma geração como essa. Olhe para a areia da praia do mar, se é que você pode contar, eu te honrarei, eu te colocarei nesse lugar, a tua descendência será tão numerosa que você vai perder de vista. E Abraão creu, e a Bíblia diz que a ele foi creditado justiça. Será que a tua célula do teu corpo
que deixa com que você fique vivo, as células que fazem com que você tenha uma ação ativa, que reflete as tuas ações, tem sido hoje para glorificar o nome de Deus? Que tipo de semente você tem lançado nessa geração? Jesus vai dizer, olha, o lavrador ele saiu a semear, e quando ele alcançou o solo fértil, presta atenção, a multiplicação veio em 30, 60 e 100 por 1. Qual tipo de semente nós temos lançado nessa terra? Qual tipo de semente você tem lançado na tua família, no teu ambiente de trabalho, na tua faculdade? A semente, quando ela é lançada em um solo fértil, quero declarar sobre a tua vida hoje, você é um solo fértil. O responsável pela colheita é o próprio Deus. Nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus. Nós precisamos nos tornar lavradores nesse tempo, que lançam a nossa semente, buscando uma colheita que possa edificar a vida do nosso próximo. E quando a gente faz isso, a multiplicação ela é certa, porque a multiplicação ela vem de Deus. Ah, pastor, mas está tão travado na minha vida. Pastor, eu não consigo enxergar uma mudança, eu não consigo enxergar uma resposta. Você não tem nutrido a tua semente com qualidade. Você tem nutrido a tua semente com pecado. E Deus não habita em lugares pecaminosos. Aqueles que buscam ver a face do Senhor, a Bíblia diz, precisam manter as mãos limpas, o coração puro. Precisa matar a sua carne. E aí a gente vive o evangelho muitas vezes onde a gente fala, não, mas para mim tá bom. Pastor, já tá legal para mim, pastor. Ou então você fala, não pastor, você não entendeu, para mim não tá bom. E eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais. Vou deixar de escanteio aquilo que Deus tem para mim ministerialmente falando, espiritualmente falando. Deixa eu te falar uma coisa, o egoísmo não combina com a prosperidade divina que Deus quer te entregar. É sobre multiplicação. E é chegado o tempo onde Deus ele chama, ele te separa e ele fala, levanta da tua cadeira e multiplica. Levanta do teu lugar, pare de achar que você é o centro do mundo. Porque se eu te coloquei na terra foi por um plano, um propósito, para que você pudesse brilhar a minha luz em meio às trevas. Chegou a hora da gente sair do nosso lugar, da gente entender qual tipo de semente nós temos nutrido na nossa geração. Porque eu não posso esperar uma colheita quando eu tenho nutrido a pornografia, quando o álcool tem me dominado, quando os vícios ainda me rodeiam. A semente ela só pode frutificar quando ela recebe a bênção divina. E aquele que começou a boa obra será certamente fiel para cumprir. Porque Jesus, quando ele tem um encontro com a figueira sem fruto, o que é que Jesus faz? A Bíblia fala, Jesus estava com fome. Jesus e seus discípulos tiveram fome. E eles se deparam com a figueira que é bonita, que tem muitas folhas, mas essa figueira não tem fruto. Quando ele vai comer, ele não encontra nada. Existe uma geração de pessoas com fome e sede, e elas olham para você participando dos cultos na tua igreja, todo bonitinho, lendo a Bíblia, orando, postando em teu Instagram, e essa pessoa olha para você e fala, não, essa pessoa está bonita, eu quero beber daquilo que você bebe, eu quero viver daquilo que você vive, mas ela encontra com você, e ao esperar uma bênção da parte de Deus sobre a tua vida, ela encontra uma terra seca e vazia. Fala, está amarrado, está repreendido. Aqueles que têm fome e sede vão nos buscar. E quando eles tiverem um encontro com homens e mulheres que possuem o DNA de Cristo, eles vão querer beber de nós. Eles vão querer comer de nós. E o Senhor trará alívio. O Senhor trará descanso. O Senhor trará resposta. Porque ai de mim, me tornar uma figueira sem fruto. A figueira sem fruto, Jesus amaldiçoou. Porque ela tinha aparência, mas não tinha vida. Eu olho para vocês, vocês são muito bonitos. Glória a Deus, aleluia por isso. Que igreja bonita. Mas eu estou mais interessado por aquilo que vocês carregam dentro de si.
do que aquilo que vocês exalam no seu estereótipo, no seu exterior. O tempo está passando. E como é que eu alcanço isso, pastor? Gênesis 17, versículo 1. Deus fala a Abraão: Abraão, ande comigo e ser perfeito. Deus só espera uma coisa de você nessa noite: ande com Ele. Ande com Deus. Abraão, aos 99 anos de idade, não havia recebido Isaque ainda, filho da promessa. Deus olha para Abraão e fala: olha, ande comigo e ser perfeito, pois a colheita virá. Sabe, meus irmãos, quando Isaque não vem como uma resposta, uma bênção apenas para a família de Abraão. Isaque vem para deixar um legado para a sua geração. O que eu quero dizer com isso nessa noite para a tua vida: ande com Deus, que as promessas que o Senhor tem para fazer na sua história não vão parar apenas em você, mas vão transbordar através de você. Vai ter que ir além de você. Assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaque, assim como foi com Jacó. Nós temos fome e sede de Deus. Nós precisamos caminhar com Deus. Nós precisamos multiplicar. Porque é chegada a hora. Para encerrar, diante dessa loucura que nós temos vivido, eu não tenho medo, falo sinceramente para vocês, eu não tenho medo do desenrolar da tecnologia, da ciência. Pastor, mas esses robôs vão tomar o nosso trabalho, pastor. Deus me fez de maneira única e singular. Quando Ele olhou para mim, Ele disse: governe, lidere. Amanhã é segunda-feira. Muitos falam que é o dia do recomeço. Eu queria que você pudesse olhar para o primeiro dia da semana, que é o domingo, hoje, e você pudesse recomeçar. Você pudesse mudar os seus hábitos, a tua postura. Não espere a segunda-feira, pode ser feito hoje. Você pode ser alguém que vai lançar uma semente nutritiva hoje. Você pode ser alguém que pode ser uma resposta da parte de Deus para a tua geração hoje. Você pode decidir caminhar com Deus hoje. Você pode decidir ser separado hoje. Você pode decidir fazer diferente hoje. Porque a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Se coloque de pé que eu quero orar pela tua vida hoje. Feche seus olhos, você que foi criado por Deus. É necessário nascer de novo. É necessário se converter genuinamente. É necessário abrir os olhos do teu coração e entender que o tempo está passando. E Deus olha para você nessa noite, assim como Ele olhou para Abraão, e Ele diz: olha, anda comigo. Decida caminhar com Deus hoje. Decida exalar as características de Deus hoje. Cada célula do teu corpo que te mantém de pé, que te mantém vivo, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É para que Ele cresça e você diminua. É para que vidas possam voltar para casa. É para que a tua faculdade seja impactada. É para que o teu trabalho conheça que você é alguém diferente. Que as pessoas olham para você e possam dizer: você se parece com Jesus. Você é tão parecido com Jesus. Comece a ouvir agora da boca de Deus: você é parecido comigo, filho. Eu te fiz a minha imagem conforme a minha semelhança. Eu te fiz parecido comigo. Eu te fiz livre. Eu não te fiz escravo do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, porém, é necessário nascer de novo. Nós precisamos ser parecidos com Ele no nosso dia a dia. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos agora toda mentalidade de escassez, toda dúvida, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão. Nós somos tão parecidos com o nosso Pai. Eu sou tão parecido com o meu Pai. O meu Pai se chama o Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, aquele que não falha,
aquele que não nega o favor e a graça de cuidar de nós, de nos perdoar dos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, qualifica a nossa semente. 37 trilhões de sementes em cada corpo humano. Qualifica, nutre essas sementes, para que nós possamos lançar e multiplicar. Eu oro agora por multiplicação na tua igreja. Eu oro agora por uma igreja que tem um coração de multiplicar, porque nós entendemos que o nosso tempo é curto, o tempo passa rápido demais aqui na terra, e nós só temos uma vida para viver. Que essa vida seja para transformar outras vidas. Assim como Jesus olhou para Pedro e disse: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Que nós possamos cuidar das tuas ovelhas, Jesus. Que nós possamos alimentar a multidão, Jesus. Que a multidão possa olhar para nós e não olhar apenas para evangélicos de boa aparência, mas para pessoas que têm vida e intimidade com Deus. Nós não queremos apenas aparência, Jesus. Não queremos religiosidade. Nós queremos a tua essência. Enquanto o louvor estiver tocando, eu quero que você abra os olhos do teu coração e possa começar diferente. Não espere a segunda-feira. Comece hoje a lançar a semente. Comece hoje a orar por multiplicação. Comece hoje a orar pelo Senhor da colheita. Ele está ouvindo a tua voz nessa noite. Rabacete,